aula e agora a gente vai dar continuidade aos exercícios que nós paramos na aula passada. E se você tem alguma dúvida ainda em relação aos pronomes, eu aconselho você voltar na aula anterior, voltar nas suas anotações, dar uma revisada, porque agora a gente vai dar continuidade à resolução dos exercícios. Hoje a aula é só de exercícios, então não sei se vai dar tempo de entrar no próximo tipo de pronome, que é um pronome importantíssimo, além desses que a gente está vendo, né, que são para mim os mais importantes, mas de qualquer forma você vai sair daqui bem treinado hoje em relação a questões de concurso, ligado a pronomes, aos 4 que nós vimos, né? Que é o pronome sujeito, que você já vem vendo desde a primeira aula, antes de verbo to be, porque eles são fundamentais para você compreender o verbo to be, os pronomes objeto, o pronome possessivo adjetivo e o pronome possessivo substantivo. Então nós paramos aqui na letra G e vamos lá. Então na letra G diz o seguinte, vê aí que você começa com essa palavra, né, was, e aí vem as opções. Aí lembra daquela dicasinha de sempre, né? Você tem que olhar para ver se o que vem depois é um substantivo, né? Ou é um sujeito. Porque se não for, se não tiver nada, aí de fato você vai ter muito provavelmente o pronome possessivo substantivo. No nosso caso nós temos sim um sujeito aí depois desse espaço, certo? A frase ela está na interrogativa, você vê aqui porque inclusive está essa interrogaçãozinha no final. Então, digamos que você não sabe tradução de nada aí, mas você tendo essa dica, você consegue fazer muito melhor a sua questão. Como a frase aí já tem um sujeito, não vai precisar de um outro sujeito. Então, a letra D não entra aí no caso, certo? E qual é o meu sujeito, né? Que eu nem falei. É grammar book. Book você sabe o que é, né? Que é livro. A gente tem aquela famosa frase, né? The book is on the table. Quer dizer, o livro está sobre a mesa. Então, book quer dizer livro e grammar book é um livro de gramática. Grammar é um adjetivo, né, que está caracterizando o tipo de livro que é. E grammar lembra um pouquinho a palavra gramática em português também. Então, mesmo que você não saiba o que significa grammar book, você sabe que tem uma palavra aí que está depois do espaço. Então, você muito provavelmente vai não apelar para um pronome substantivo, certo? E sabendo um pouquinho mais de inglês, você sabendo que book já é um substantivo, então você sabe que é um sujeito, então você não vai marcar a letra D, que é um pronome sujeito. Então já eliminamos letra B de bola e letra D de dado. A letra C não é a forma correta, ele tentou jogar aí yours com esse S, apóstrofo S aí, não existe isso. Então letra C. Então muito provavelmente por eliminação seria a letra A, até porque é um pronome que acompanha substantivos, ele é um pronome adjetivo. Mas Michael, grammar já não é adjetivo? Só que no inglês você consegue jogar adjetivos, adjetivar, dar mais qualidades a um substantivo, sabe? É igual você dizer a casa, em português, né? A casa bonita e rosa. Você jogou 2 adjetivos aí. A casa, tanto ela é bonita quanto é rosa. No inglês também você consegue fazer isso. Nesse caso aqui, esse livro não é qualquer livro. É um livro de gramática e ele pertence a quem? A você. Então é your, seu livro de gramática. Então, tradução da frase é uma pergunta, né? O seu livro de gramática foi caro? Então, aqui, né? Seu livro de gramática foi, aqui é o passado do verbo to be, inclusive nós já vimos, né? Was, foi. Expensive quer dizer caro. Então, nesse caso aqui está na interrogativa, né? Essa frase que usa o verbo to be. Só relembrando um pouquinho aí, se você ainda tiver dúvida dos formatos da frase interrogativa, eu sugiro você ir lá na aula de verbo to be e dar uma revisada. O verbo to be ele vem antes do substantivo, não no começo da frase, mas antes do substantivo, que eu digo o sujeito da frase. No nosso caso, o sujeito da nossa frase é your grammar book. Ele está aí com vários adjetivos caracterizando, como eu já expliquei. Ok? Então, a letra A é a nossa resposta. Ok? Beleza.
Eu acho muito importante, só a título de comentário, a gente destacar essa palavra expensive. Que expensive é o contrário da palavra cheap, que quer dizer caro, barato, perdão. Então, cheap quer dizer barato e expensive quer dizer caro. Então, é interessante você anotar esse vocabulário aí, porque é uma palavra muito importante, ok? Então, continuando, a nossa letra H agora. Mais uma vez, você tem que olhar para os espaços e o que vem depois dos espaços. Então, no nosso caso, o nosso espaço aqui, ó, deixa eu só ajustar aqui. O nosso espaço, você vê que depois do primeiro espaço você tem a palavra computer. Computer é uma palavra que inclusive parece em português. A gente acredita que vimos isso nas nossas primeiras aulas. Quer dizer computador. Então, computador é um substantivo, né? Dá nome a um ser, que no caso é um ser inanimado, que é o computador. Então, não tem como você usar aí um pronome substantivo, pronome possessivo substantivo. Então, você elimina a letra B de bola e elimina a letra D de dado. Então, você só pode ficar ou com a letra C de casa ou com a letra A. Então, segundo espaço, veja, né? Nossa primeira frase ela é dividida bem aqui na vírgula e o but, que conecta as frases. Lembra que eu falei que o but quer dizer mais? Pronto, então a nossa segunda frase está a partir desse but. Então, temos aqui o espaço, e aí depois desse espaço aparece quem? Aparece um outro substantivo? Não, aparece o que? Aparece um verbo. Então, tem algo aí, mas é um verbo. Então, se é um verbo, então, e é justamente um verbo to be, então aqui tem que vir um sujeito da frase, né? Algo que venha dar significado sendo um substantivo. Então, é um pronome possessivo substantivo. Não tem como ser um pronome possessivo adjetivo. Ele não vai vir aqui solto sem um substantivo aí. Então, só pode ser o quê? A letra A. Então, por isso que é a letra A. Então, your e mine. Então, your computer quer dizer o seu computador, is a Mac, é um Mac. Aqui é um nome próprio, começa com uma letra maiúscula, né? Normalmente, letras maiúsculas nas frases elas indicam nomes próprios. A gente já falou disso quando estava estudando algumas frases e eu inclusive destaquei para você estar atento a isso. E aí o but separa para outra frase, mais, e aí mine, que quer dizer meu, é um PC, né, no caso, um PC, Personal Computer. É uma sigla aí para computador pessoal. Então, você vê aqui, ó, que de fato é o mine que tem que aparecer. O meu, mas o meu, veja aí que está substantivo. O meu o quê? O meu computador, tá? Subentendido aí. O meu é um PC. Ok, então, letra A, ok? Agora a gente já passa de fato para as questões de concurso. Então eu selecionei várias questões de concurso aqui para a gente poder fazer e ficou algo assim bem selecionado. Talvez você note aí que as questões não estão em ordem, né? Mas pela apostila dá para você localizar. Quando eu mandar para você, você localiza, marca e tenta fazer. Se quiser imprimir, fique à vontade, mas a ideia é que você faça, principalmente antes de eu explicar a questão, veja o que você errou, o que foi que eu expliquei. Aqui vai fazer, de fato, uma mistura de tudo, de todos os quatro que a gente já estudou. Então a gente vai ter que saber identificar. Relembrando aquele passo a passo também vai te ajudar muito. Esse passo a passo aqui, ó, que são a mecânica das questões em relação aos pronomes. Isso aqui é importantíssimo para que você venha entender, principalmente quando tem as quatro opções lá jogadas na questão, você precisa saber identificar. Então, primeira coisa que você precisa identificar, se tem a ideia de posse. Se tem a ideia de posse, ou ele pode ser adjetivo ou ele pode ser substantivo, certo? Se ele for adjetivo, pronome possessivo adjetivo, ele vai ter um substantivo depois. Se ele for substantivo, não tem substantivo depois, certo? Se não dá ideia de posse, só pode ser duas
dois tipos de pronomes, dos 4 que a gente estudou, deixando bem claro isso, porque existem mais pronomes, mas normalmente esses 4 ele andam aí juntinhos nas questões, certo? Então, se não tem ideia de posse, ou ele é sujeito, ou seja, ele pratica a ação, ou ele é um objeto, ou seja, ele sofre a ação. Aí, só deixando aqui uma observação, normalmente vem antes do verbo principal. Eu digo normalmente porque possa ser que tenha algum caso que não tem, mas é muito difícil. E esse daqui, ó, normalmente, 99,9999% dos casos, ele vem depois do verbo principal, certo? Então, tem que estar atento a isso também, tá ok? Então, relembrando essa mecânica das questões, a gente já parte para as questões do concurso. Então, vamos lá. Complete a sentença com as alternativas corretas. Então, o que eu faço? Eu vou para os espaços. Corro para os meus espaços para eu poder conseguir preencher, certo? Ok. Então, uma coisa que é importante você saber é que é um comentário aqui e eu quero que você anote, certo? O whose, ele quer dizer de quem, certo? Então, se eu pego, é um que a gente chama de question tag. A gente vai estudar sobre os question tags, eles são estruturas na frase, né, que a gente usa para poder fazer questions, para fazer perguntas. Então, quando, onde, de quem, o que, por exemplo, na pergunta What's your name? O question tag que nós temos é what. What quer dizer o quê? Qual? What's your name é uma pergunta muito comum para perguntar o quê? Qual é o seu nome? Então, what? Qual? Tranquilo. Então, dê um exemplo de uma frase talvez que você conheça, mas o whose é um question tag também, quer dizer de quem. Então, se eu pergunto de quem é esse lápis, eu estou querendo saber o quê? A respeito das posses. Então, antes de você fazer essa questão, você precisa saber dessa informação, certo? Então, é uma informação importante? Então anota. Então, isso vai aumentar as suas chances de você conseguir acertar a sua questão. Então, se eu sei que whose tem ideia de posse, então na minha resposta vai ter respostas correspondentes à posse, certo? Até porque, veja, tem algumas opções que ele dá pronomes objetos, ou então possa ser que tenha alguma relação e a gente tem que se ligar nisso aí. Então, é o que eu preciso pontuar aqui com você. Veja só. Esse primeiro espaço aqui, se eu perguntei a respeito da ideia de posse, esse primeiro espaço aqui, que é a primeira sentença, a primeira resposta, tem que responder a minha pergunta, certo? Então, vai ter que ser uma ideia de posse aí encaixada. Veja, logo depois tem uma palavra. Ok, se tem uma palavra, muito provavelmente a minha resposta vai ser um pronome. E veja, essa palavra não é um verbo, mas se eu não sei se é verbo, se eu não sei se é substantivo, mas a minha maior probabilidade é que seja o quê? Um pronome possessivo adjetivo, aí, no meio, certo? E de fato, é um pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque shoes, só anotando aí, se você quiser tomar nota, shoes quer dizer sapatos. Shoes quer dizer sapatos. Então veja, sapatos é o que? Um substantivo. Então se é um substantivo, eu preciso estar atento. Então se é um substantivo, meu pronome possessivo é o que aí antes? É um pronome possessivo adjetivo. Então, não pode ser a letra E, porque a letra E indica um pronome possessivo substantivo, nem a letra B. Então só pode ser ou a A, ou a C, ou a D. Ok? Então você já eliminou duas alternativas aí. E aí agora eu passo para meu segundo espaço, que é esse daqui, ó. Ok? Veja, não tem nada depois. Então eu posso supor, ok? É um pronome possessivo, substantivo, pode ser. Pode ser também os outros pronomes, como sujeito ou objeto, certo? Mas, Michael, não é ideia de posse? Sim, mas só que a minha primeira sentença é que deveria responder, de fato, diretamente a ideia de posse.
as outras podem dar informações a mais, então tem que estar atento nas outras opções de pronome. E quais foram as que eu disse? Sujeito, objeto e pronome possessivo substantivo. Por que que aí não é sujeito? Porque está no final da frase, está percebendo isso? Não está no início, então você tem que se ligar nisso. Então, o sujeito inclusive está aparecendo aqui nessa frase. Lembra que os pontos, as vírgulas separam as frases? Então, a minha frase começa aqui, nesse ponto. Então, they é o sujeito da minha frase. Então, aqui só pode ser o quê? Ou objeto, ou pronome possessivo substantivo. Só que aí eu olho para as minhas alternativas. Isso é uma outra dica também. Olhe para as suas alternativas. Veja o que, que as alternativas estão oferecendo para você ali como resposta nesse segundo espaço. Quais são as alternativas que aparecem na letra A, na letra C e na letra D de dado, que são as opções que ficaram aí? Só tem o quê? Ou pronome objeto ou pronome sujeito. Então, como eu sei que não pode ser sujeito, então letra C está fora. Só pode ser o quê? Ou letra A, que them é um pronome objeto, ou letra D, que us é um pronome objeto também. Entende como é que funciona a mecânica da questão? Então você tem que pegar esse molejo, esse jogo de cintura, certo? E é isso que eu estou passando aqui para você. E isso a gente vai pegando aos poucos a cada questão. Então vamos lá. Então, estou entre letra A e letra D. Agora eu vou para a última sentença aqui. Ponto O. Separa a frase, então estou indo para a última frase, a última sentença. They are, e aí vai. Você sabe o que significa they are. They are significa eles são. Então, ou eles estão. Como a gente está falando de posse, né? Então eles são. É o que mais se encaixa aí. Então, aqui tem alguma coisa depois? Não, não tem. Então só pode ser pronome possessivo substantivo, certo? É a única opção. Mas com essa letra D aí, esse ourself, a gente ainda não estudou sobre ele. Mas só pelo conhecimento que você já tem, você já supõe. Por quê? Porque o whose, ele tem essa ideia de posse. Eu passei isso para você no início da questão, essa pista, né, para você conseguir fazer. Então tem que ser ideia de posse aí na última opção. Então, só pode ser a letra A. Então, qual é a nossa resposta? They are their shoes. They belong to them. They are theirs. E você vê que a construção, quando eu traduzir, você vai ver que faz sentido. É importante, se você conseguir traduzir a frase, só para confirmar o sentido que aquela frase está trazendo, para dizer, faz sentido. Porque tem, às vezes, momentos que você coloca lá uma opção e ela está certa, mas quando você traduz, não faz sentido nenhum. E aí você, possa ser que eu errei aqui, então tenho que fazer de novo. Aí você faz de novo e vê, realmente isso aqui está errado. Então, se houver condições de você traduzir para conferir, se não tiver, parte para a próxima e você conseguiu muito aumentar suas chances de acertar essa questão. Então, tradução da frase aqui, né? Who are these shoes? De quem são esses sapatos? Aí a pessoa responde, eles são os sapatos deles, eles, que está se referindo eles aos sapatos, eles pertencem a eles, them, they are, quer dizer, eles são, theirs, deles. Está se referindo a alguém, a um grupo de pessoas aí. Então, faz sentido, né? Toda essa colocação aí. E veja, né? Todas essas sequências aqui, ó, na letra A, se referem a qual pronome sujeito? Ao they. Se for lá na tabelinha, lá no início da nossa aula, eu fiz uma tabelinha, ó, aqui, ó, resumindo as referências de cada pronome para cada pessoa, né? Então é interessante você se ligar nessas referências, né? Estar atento a essas referências porque elas ajudam bastante, ok? Pronto, então nós fizemos a nossa primeira questão de concurso. Eu acredito que não foi tão complicado diante de tudo que nós vimos. E agora a gente vai partir para a nossa segunda. Então vamos lá. A nossa segunda questão é a 33, né? Só dar uma ampliada nela aqui para você poder enxergar melhor. Aqui, ó.
Então a gente vai para onde, gente? Para o espaço. Não precisa ficar se preocupando com tradução de frase. A gente já tem um manejo aí para fazer as dicas dessa questão. E aí eu vejo se tem algo depois desse espaço. Tem. E é uma palavra, eu não sei que classe gramatical é, mas em muito a minha probabilidade é de ser mais o que? Um pronome possessivo adjetivo. Porque ele, de fato, vem acompanhado ali, lado a lado, de alguma palavra qual é a classe gramatical dessa palavra? Um substantivo. Então já não pode ser a letra E, não tem condições de ser a letra E, certo? A letra E está fora e se você for pensar dessa forma. E de fato, a letra E está fora. E aí eu preciso entender um pouquinho do contexto da frase para eu poder ter mais clareza na minha resposta, certo? Aumentou minha probabilidade de acertar? Aumentou. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, pelo espaço que eu tenho aí, eu vou olhar a minha frase. A frase ela começa onde? Ela começa a partir do ponto. E veja que a frase está falando de algo, um substantivo que a gente já falou, já viu muito em muitas questões, que é car. Car é o que? Carro. Então, e veja, ó, tem um valor aqui. Então, muito provavelmente esse valor está se referindo a esse carro. Então, se o valor está se referindo a esse carro, ou a palavra dollars, quer dizer dólares, se você quiser anotar aí. Então, você meio que tem que supor, algumas vezes, enquanto você está elaborando a resposta da sua questão. Sabe? Não é olhar, ok, eu não entendi tudo e se desesperar. Não, você vai pegando ali pelas pistas e tentando aumentar ao máximo a chance de você acertar. Então, se aí na minha frase tem car, que quer dizer carro, tem um preço e dólares, então muito provavelmente esse espaço aqui está se referindo ao carro. E o carro é o que, gente? É uma coisa. E qual é o pronome que se refere à coisa? O pronome it. Nesse caso, como a gente está se referindo a um pronome possessivo adjetivo, quando você for lá na tabela, se você tiver ela aí anotada no seu caderno, eu acho muito importante ter, se for possível, pausa esse vídeo, volta lá quando eu estava explicando sobre as tabelas e anota essa tabela. E aí você vai ver lá que o pronome possessivo adjetivo referente ao it, que é o pronome sujeito, correspondente a coisas, qual? O it's, que está aí na letra C. Então, sua resposta já está feita, você nem precisou fazer tradução, certo? Então, traduzindo a frase, that sports car, então, aquele carro esporte, is very expensive, é muito caro. Olha aqui o expensive, que a gente viu logo na questão, né, anterior. E aí a próxima frase continua. The car dealer, que quer dizer o negociador do carro, told me that, me disse isso. Aí vem aqui a próxima frase, né? Its price, que quer dizer o preço. Price é substantivo, quer dizer preço. Então já sinaliza de fato que aqui tem que ser um pronome que? Adjetivo, acompanhando esse substantivo. Então, its price, que quer dizer o preço dele, é $10.000. Então, essa é a tradução da nossa frase, a resposta aí é a letra C. Ok, então vamos para a 34 agora. A 34 a gente vai para onde? Vai para o espaço, vai direto para o espaço. Tem alguma palavra depois? Tem. Ok, então não pode ser pronome possessivo substantivo. Então corto aqui. Mas Michael, e os outros pronomes? O pronome sujeito, o pronome objeto? Você vai olhar para as alternativas, ó. Não tem nenhuma alternativa com pronome objeto ou com pronome sujeito. Então ele só está botando em xeque aí ou o pronome possessivo substantivo ou o pronome possessivo adjetivo. Então você só vai ficar em dúvida entre um e outro. Então não tem que você pensar nos outros dois, entende? Então fique ligado nisso também. Não gaste suas energias não para ficar imaginando, é pronome sujeito aqui, é pronome objeto, se não tem nas opções. Você tem que olhar para as opções e para esses espaços logo de cara quando você vê a questão. Tá ok?
porque é pelas opções que você vai encaixando ali, de acordo com o que ele dá para você. Porque na sua resposta só pode ser alguma coisa que está ali nas opções, né? Então, beleza. Então, a palavra que vem depois aí do espaço é name. Name quer dizer o quê? Nome. Inclusive vem daquela pergunta, né, que eu falei para você, uma pergunta bem famosa. Qual é o seu nome? What's your name? Então, se puder anotar aí, é uma palavra importantíssima. Name quer dizer o quê? Nome. E nome é o quê? É um substantivo. Então, só pode ser nas minhas opções um pronome possessivo adjetivo. Então, letra E está fora. Só pode ser o A, o AB de bola, o AC de casa ou o D de dado. Então, tenho que olhar agora para a minha frase, certo? Aí eu olho para a frase onde esse espaço está inserido, né? Começa aqui, a partir da vírgula e depois do but. I can't remember, banana, name. Opa, então, ok. Então eu preciso olhar para a frase anterior para ver em que isso aqui está se referindo. Aí veja, I have met that girl before. Então, ok, eu olhei para a frase anterior. Aí qual é a pista? Se eu não sei tradução da frase, o que você vai olhar? Esse espaço aqui, que é o pronome possessivo adjetivo, ele vai se referir a um substantivo que foi dito anteriormente. Até porque pronomes, quando você usa o recurso de pronomes numa frase, num texto, você não quer repetir aquela mesma palavra durante o seu texto. Você vai usar os pronomes justamente para poder substituir e você evitar as repetições. Então, qual foi o substantivo que apareceu na frase anterior que a gente tem aí? Girl. Girl, a gente já viu girl quando viu boy. E boy quer dizer o quê? Garoto. E girl quer dizer o quê? Garota. Então, girl é garota. Girl é o quê? Uma mulher. Então, se é mulher, qual é o pronome possessivo adjetivo referente à mulher, gente? Letra A. Então, her. Se você for lá na tabela, você vai ver que o pronome sujeito para mulher, no singular, né, no caso, uma mulher só, ou uma garota, é she, ela. Então, girl equivale a she. She, o pronome possessivo adjetivo correspondente é her. Então, a resposta aí é a letra A. Se entende, você nem precisou traduzir a frase, você simplesmente conseguiu aí, através vendo, né, qual é o substantivo anterior, que esse espaço está se referindo. Então, qual a tradução da frase, né? Eu encontrei, I have met that girl before. Aquela garota antes. Ou before aí, a gente já viu ele em umas frases, né? Aí, vem aqui a segunda frase agora. Mas, I can't remember. Eu não posso. Lembra do can que eu falei pra você? Então, can't remember, eu não posso me lembrar do nome dela. Então, aqui, ó, her name. Então, a resposta é a letra A. Pronto, fizemos a nossa questão 34. Ok, vamos lá. Agora a gente vai para a questão 35. No 35, a gente tem que estar atento ao seguinte, aos espaços e às alternativas. Lembra do que eu falei? Então vamos para os espaços. Primeira questão. Nas minhas alternativas, quais são as opções? Eu só tenho pronomes possessivos. Aí você está vendo. Ou eles são substantivos, ou aí nas opções eles são adjetivos. A maior parte aí está o quê? Pronomes possessivos adjetivos. E uma dica interessante. Geralmente, as questões de múltipla escolha, elas não vão entregar para você a resposta logo de cara, sabe? Por exemplo, a maior parte das alternativas que vão se encaixar no espaço que você quer obter ali na resposta, né, vão ser do mesmo tipo, sabe? Vão estar bem próximas, as respostas bem próximas. Então você vai ter que saber dessas dicas que eu estou falando, né? E bem assim, tá bem treinado nessas dicas para poder identificar. Né? Porque o concurso não vai facilitar, né? Mas às vezes acontece dele eliminar as 4 alternativas e sobrar só a certa. Às vezes acontece.
Mas eu estou falando assim, geralmente, né? Até para não ficar tão fácil assim. Então, mas vamos lá, vamos seguir essas dicas. Por isso que você está aqui nesse curso, por isso que você está aprendendo sobre essas dicas e você vai sair na frente dos seus concorrentes, sabendo dessas dicas e podendo pô-las em prática, ok? Então vamos lá. No nosso espaço aí, tem alguma coisa depois? Não. Então não tem como ser um pronome possessivo adjetivo, certo? Não tem como. Por quê? Porque não tem nada depois. Nada. Então tá fora a opção de pronome possessivo adjetivo. Aí, ó, veja só. Você vai eliminar a maior parte das alternativas, que é justamente o contrário do que eu acabei de falar da dica, que normalmente não acontece, né? Então, ele facilitou muito para você aqui, viu? Então a letra A está fora, a letra B está fora, a letra E está fora. Por quê? Porque são pronomes possessivos, adjetivos. Eles precisam de um substantivo depois deles para acompanhar. Isso é obrigatório. Então só pode ser a letra C ou a letra D. E assim, quando o pronome possessivo aparece, o pronome possessivo substantivo aparece, ele não precisa de um artigo antes dele. Sabe? Ele botou aí na letra D, ó, esse D aqui, ó. Se o, a, os, as. Não precisa disso. Então, você vai o quê? Simplesmente desconsiderar essa letra D e vai ficar com a letra C. Então, veja, eu nem precisei traduzir frase nenhuma. Já fiz só baseado nessas dicas. Veja como foi, gente, a facilidade para poder fazer essa questão. Só através das dicas que você está obtendo através desse curso. Ok? Exclusivas, hein? Então vamos lá. Tradução da frase: Peter brought his dogs and I brought banana. Então, o Peter trouxe aí o passado do verbo trazer, trouxe os cachorros dele, aqui ó, pronome possessivo adjetivo, veja que ele está acompanhado da palavra cachorro, cachorros, está no plural. E aqui, ó, conectando uma outra frase, então aqui é a divisão entre a primeira frase e a segunda. E eu trouxe os meus. E aí no caso o quê? Mine. Certo? Agora, se essa frase é só um comentário, se essa frase tivesse dessa forma aqui, Peter, a frase, né, do jeito que está aí, aí vai and, a divisão das frases, and I brought, e aí tivesse o espaço e tivesse dogs aqui. Qual seria a opção? É uma pergunta boa se fazer. Você tendo essas 4 opções aqui, seria mine? Não, não seria mine na letra C, não. Por quê? Porque tem uma palavra depois, e essa palavra você já conhece sobre ela, ela é um substantivo. Então teria que ser obrigatoriamente a letra A, mine. Então seria letra A. Por quê? Porque tem um substantivo depois desse espaço aqui, e aqui a letra A é um pronome possessivo adjetivo, e ele vem acompanhado de substantivos mesmo, para caracterizar esses substantivos. Então, não seria a letra C, ok? É um comentário bem pertinente, porque você vê, né? Um acréscimo de uma palavra muda tudo. Então, é bem interessante você estar atento a isso, ok? Na 36 agora, para onde é que eu vou? Eu vou para as alternativas e vou para os espaços. Então, nas minhas alternativas, quais são as opções que eu tenho? Pronomes possessivos adjetivos, aqui ó, e pronomes possessivos substantivos também. O it's, ele é tanto um quanto o outro. E tem aqui também uma opção com pronome sujeito e verbo to be, it's, quer dizer it is, né? O it is, que está abreviado. Né? Se você for lá na tabela das contrações, lá quando está estudando simple present, dá uma olhada lá, você vai ver que dá para você juntar aqui, ó, esse, só como um comentário aqui, esse it is, juntando, contraindo, fica it's.
Então é isso que aconteceu aí nessa alternativa, só para você saber o que está acontecendo. Pronto, ok. No meu espaço, tem o que depois? Tem uma palavra. Ok, então eu vou aumentar em muito as minhas chances se eu considerar que aí possa ser que seja um pronome possessivo adjetivo, não um substantivo, porque tem uma palavra depois. Ok. Então, mas eu preciso estar atento aqui ao significado da frase. Lembra que eu falei que é importante você também saber o significado da frase? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a frase, né, a tradução. Eu teria que traduzir realmente esse tipo de questão. Por mais que seja uma frase curta, eu teria que traduzir para poder fazer a questão, né, e ficar mais fácil de compreender se tem uma ideia de posse ou não, até porque tem uma opção com o pronome sujeito, né? Então você teria que seguir aquela mecânica das questões. Tem ideia de posse? Não tem ideia de posse? Então vamos lá. This dictionary. Dictionary é o que? Dicionário, é uma palavra parecida com o português. Então, this é o pronome demonstrativo, a gente vai estudar sobre ele, que quer dizer esse. Então, esse dicionário, olha o verbo to be aqui, esse, ou está, aqui se encaixaria mais está, porque in é uma preposição, quer dizer na, ou em, né? Então, está na, e aí vem aqui, ó, o espaço fourth edition. Fourth edition, aqui parece com qual numeral? O numeral 4, 4. 4 em inglês é 4. E quando você tem esse TH, você tem ele em forma ordinal. Quarta, o quarto. Então, nesse caso é quarta. Edition é edição. Se você for lá na página do curso TED, você vai ver uma dica falando a respeito desse finalzinho aqui, ó, Shan, T-I-O-N. São palavras, eu inclusive recomendo você dar uma olhada lá no Instagram, lá tem várias dicas para maximizar, assim, aumentar muito seu entendimento de vocabulário. Então vá lá, não deixe de conferir, porque vai te ajudar bastante. Então parece uma palavra em português, edição. Então, a quarta edição. Is in, tananã, quarta edição. Ok. Então, dá uma ideia de posse? Vamos se perguntar isso aí. Querendo ou não, dá uma ideia de posse. E outra coisa que facilita a sua vida. Se eu estou falando do dicionário, o dicionário é o quê? É uma pessoa ou é uma coisa? É uma coisa. Então, qual é o pronome que se refere à coisa? It. Então, ou vai ser a letra C ou a letra D. Então, você já aumentou em muito as suas chances de acertar essa questão. Entendendo isso, você pode ver aí se dá essa ideia de posse ou não. Quando você diz que alguém está na sua melhor versão, você está dizendo que a versão daquela pessoa é a melhor dela, né? Então, se você diz em relação ao dicionário, o dicionário está na sua primeira edição. Então, dá uma ideia de posse, né? Nesse caso, ele está na quarta edição. Então, eu obrigatoriamente teria que usar um pronome possessivo, não um pronome sujeito. Então, se dá a ideia de posse, seguindo aquela ideia, né, das mecânicas da questão. Então, só pode ser a letra C de casa aí, entendeu? Se tiver alguma dúvida, pergunte, anote suas dúvidas para a gente tirar na nossa aula de dúvida, certo? Mas a questão é essa aqui, a 36. Então, vamos lá. Nossa próxima questão é uma questão que envolve 3 espaços. Você vê que tem bem mais texto aqui. É um diálogo entre 2 pessoas, o Bob e o James. E a gente vai ver como é que faz esse tipo de questão agora. Vamos lá. Para onde é que eu corro na nossa entendendo essa mecânica de prova? Eu vou correr para as alternativas. Então eu vou ver que nas alternativas eu tenho pronomes possessivos. Tem uns 4, né? Você tá vendo aí, eu não vou nem citar os nomes, porque senão vai demorar muito. Mas eu tenho os 4 tipos. Então,
Você vai ter que... É aquele tipo de questão que você vai ter que pensar mais um pouco. Mas, enfim, vamos lá. Você economizou energia nas anteriores para chegar nesse tipo de questão e despender um pouco mais de energia. Então, agora que eu já olhei as minhas alternativas, eu corro para os espaços. Então, primeira coisa que eu tenho que me perguntar aí é da ideia de posse. Então, a pergunta aí que o Bob está fazendo é: Do you always get good marks on banana examinations? Examinations é uma palavra que quer dizer exames, né, ou avaliações. Eu falei, né, para você esse final chiano aqui tem esse sentido de são. Então, a avaliação aqui, ou examinação, só que essa palavra não existe no português, né? Mas teria esse sentido de avaliação. Então, eu teria que saber um pouco do sentido da frase, certo? Mas, de antemão, como a gente está falando de avaliações, e ele tem um espaço aqui anteriormente, eu já elimino a opção de que, porque aqui é um substantivo, né? Eu já elimino a opção de que aqui seja um pronome possessivo substantivo. Então, a letra A já está fora, certo? Então, eliminei a letra A. Já aumentei muito as minhas chances de acertar a minha questão. Aí eu vou para o próximo espaço, sabe? Eu não preciso traduzir frase, só preciso traduzir uma palavra só. Ver que, ou se, por exemplo, eu não tivesse nem a tradução dessa palavra, eu vi que tem uma palavra depois e eu não tenho a tradução dessa palavra, eu já suponho que aí não seja pronome possessivo substantivo. Ok? Essa palavra aí não é um verbo, ok? É um substantivo, ok. Então vamos lá. Aí eu tenho um segundo espaço aqui. E aí logo depois você tem uma palavra. Então mais uma vez, não tem como ser pronome possessivo substantivo. Então eu já elimino quais letras aí? A letra D de dado. Então letra A está fora, a letra D de dado está fora. E aí eu tenho um terceiro espaço aí. Mais uma vez, uma outra palavra. Elimino a opção que tem pronome possessivo substantivo. Então, eu elimino a letra B de bola, que foi a que sobrou, e aí eu só fico com a letra C ou com a letra E, ok? E aí eu preciso ver qual seria a referência, mais uma vez ao que a gente fez numa questão anterior, a referência com a frase anterior, para poder entender melhor aí. Aí eu dou uma pista para você, vá para o terceiro espaço. Por quê? Porque tem um nome próprio aqui, Maria. Então, muito provavelmente, esse pronome que está aqui vai fazer referência a ela. Então, qual é o pronome possessivo que eu coloco referente a uma mulher? Pronome possessivo adjetivo, né? É o pronome her, que é esse aqui. Então, você vê, ó, uma só opção já te entregou a resposta. Então, seria aqui nesse espaço your, aqui my e aqui her. Ok? Então, tradução. Do you always get good marks on your examinations? Então, você sempre pega boas marcas, boas notas aqui é um pronome em também, em seus exames, nas suas avaliações. E aí o James responde: sim, eu pego. Eu imagino que isso seja porque eu faço meus, olha ele se referindo a ele, minhas tarefas designadas. E estudo um pouco todo dia. Então, homework quer dizer tarefa de casa. Eu aconselho você a anotar essa palavra, que é uma palavra muito importante dentro do vocabulário. Homework. Homework. Homework quer dizer dever de casa. Ok?
Então, dever de casa. E aí a gente vai para a próxima frase aqui. O Bob pergunta, how about Maria? How about é uma frase também muito importante. Se quiser colocar no seu vocabulário, no seu caderno de vocabulário, quer dizer e sobre. Aí sobre tananã, e sobre tananã. How about Maria? E sobre a Maria? Ou how about João? E João? E sobre João? Então o Bob quis saber. E a Maria? E sobre a Maria? Aí ele pergunta sobre ela. Are her, que é o último espaço aqui, né? Are her grades good too? Grades quer dizer notas. Então, para você que é estudante, é interessante você também saber essa palavra, notas. Notas é um substantivo, então você vê que confirma, né? Dizendo de fato que aqui tem que ser um pronome possessivo adjetivo. Então, as notas dela são boas também. E aí o James responde, sim, she is very bright. Então, ela é muito brilhante e aproveita os estudos muito bem. Então, você vê que tudo faz sentido aqui, né? Da resposta que a gente obteve, que é a letra E de escola, ok? Então, veja como facilitou muito você olhar as alternativas, você partir para os espaços e ver o que vem depois, você vê aqui uma referência ao nome próprio antes desse espaço para você ver a referência ao que ele está fazendo, a quem ele está fazendo, no caso aqui é a Maria. E isso facilitou muito a nossa resposta, porque já eliminou todas as outras alternativas. Então, ficamos só com a letra E e a gente confirmou isso com a tradução, certo? Ah, Michael, mas eu não tenho a capacidade de traduzir tudo como você está traduzindo. Então, confia no seu taco, sabe? Confia no teu taco em relação às dicas. Não precisa traduzir, parte para a próxima. Pensa o seguinte, você já aumentou em muito as chances, só pelo fato de você ter seguido essas dicas. Então, mesmo que você fique sem tradução, mesmo que você alcance ali 100% da compreensão daquela questão, pense o seguinte, eu fiz o meu melhor e avanço em direção ao alvo de conseguir dar o meu melhor na minha prova. E com as dicas do Teacher Michael, eu aumentei muitas chances de eu ter um ótimo resultado. Ok? Beleza, então. Vamos lá, para a próxima questão, nós já estamos quase terminando a nossa aula. Como eu falei, uma aula só de questões referente a pronomes. Então, eu acredito que nós vamos só terminar na próxima aula. Então, nós temos que, de fato, aprofundar nesse assunto para que fique bem fundamentado mesmo. É muito importante. Aqui, né, a questão 8. Para onde a gente corre, gente? Para as alternativas e para o espaço. Então, primeiras alternativas. Eu vejo aí várias opções, né, eu acredito que tem aqui a primeira, né, pronome sujeito, pronome possessivo adjetivo e também substantivo, aqui também, mesma coisa, pronome sujeito e pronome objeto. Pronto. Então, primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui, inclusive dentro desse espaço, dá a ideia de posse. Então, eu preciso ver se tem essa ideia de posse, certo? Se eu não conseguir ver isso, o que eu posso ver? Eu posso ver o seguinte, que o espaço está aparecendo justamente depois do sujeito. Veja aqui, ó, tem já o sujeito aqui dessa frase, né? I know. E tem também esse daqui, ó, he. Aqui, quando a gente estava estudando Simple Future, não sei se você lembra, é o futuro simples. Esse HE-LL, ele é o quê? Vamos dar uma lente de aumento aí. Não sei se você lembra. Se não lembrar, estou relembrando aqui para você. Ele é isso aqui, ó. É uma contração de he will. Então, quer dizer o quê? Ele vai, e aí vem aqui, ó, logo depois do modal, do will, vem um verbo no infinitivo sem o to. Então, veja, ó, sujeito, modal, verbo no infinitivo sem o to, a frase não está na interrogativa, então aqui só pode ser o quê? Um complemento. Então, não tem como ser aqui um pronome sujeito, porque ele está no complemento, ele vem depois do verbo. Então,
elimina a letra A, elimina a letra D. Então você só fica com letra B de bola, letra C e letra E. Então a pergunta que você vai ter que se fazer de fato aqui é: dá ideia de posse ou não dá? Né? Porque, veja, se der ideia de posse, acabou a questão. Ou vai ser letra B ou C de casa. Se não der ideia de posse, então sua questão também acabou, vai ser a letra E. Então eu preciso ver isso aí. Então para isso eu preciso entender a frase e de fato eu preciso traduzir. Mas veja que você aumentou em muito a chance de você acertar, né, entre 3 alternativas, entendendo essa dica que eu dei, né? Da construção da frase no Simple Future, que a gente já viu. Né? E entender que isso aqui é um complemento e não tem como ser um pronome sujeito. Então não tem como ser nem letra A nem letra D. Então vamos lá. Tradução. Eu sei que ele vai, e o verbo aqui é to tell, que quer dizer dizer. Ele vai dizer, tananã, uma história diferente. E vejam, aqui logo depois não aparece aqui uma ideia de posse, uma história diferente. Ele vai dizer uma história diferente. Tem ideia de posse? Não, não tem. Ele simplesmente vai dizer a quem. Então veja que aqui o complemento tem que ser um pronome objeto, alguém que sofre a ação de receber aquilo que ele vai dizer. Então teria que ser a letra E mesmo. Tell us. Então a letra E é o que mais se encaixa aí. Entende? Então veja que para eu saber se tem ideia de posse ou não, eu preciso alguma coisa que identifique isso, como no caso do whose que a gente viu aqui, ó, logo na nossa primeira questão, que ele já identifica que a ideia de posse está aí. Eu preciso olhar também as alternativas, né? Porque as alternativas elas podem ajudar aí dizendo para você se a questão vai pôr em xeque, né, os 4 pronomes ou somente 2. E eu sempre dou essa dica de você correr para as alternativas e, em último caso, é você realmente traduzir o máximo possível, certo? Dentro do vocabulário que você já tem, ok? Beleza. Que é a situação mais, assim, crítica, mas também você não precisa se desesperar, que você vai dar o seu melhor. Lembra disso que eu falei, tá ok? Então, beleza. Beleza, então vamos lá. Na 12 aqui, foi me dada essa frase e eu tenho que me perguntar logo de cara, né? Essa frase está na afirmativa, na negativa ou na interrogativa? Não tem not aqui, então não está na negativa. Não tem interrogação, então não está na interrogativa. Então ela está o quê? Na afirmativa. A frase na minha afirmativa, quem é que vem antes do verbo? Quem é que vem lá bem realmente, digamos assim, no começo, né? Não necessariamente a primeira palavra, mas no começo da frase. O sujeito. Então não tem como ser a letra D, certo? Não tem como ser a letra D aqui. A letra D está eliminada. Ok. A gente vai ver, quando estiver estudando tempos verbais, que não vai ter também como ser nem a letra A, nem a letra C e nem a letra E. Porque se fosse, esse verbo estaria conjugado, com um Szinho aqui do lado. A gente vai ver isso aí que é o tal do Simple Present. Você vê, né, como um assunto já facilita muito o seu entendimento das questões. Então, quando a gente estiver estudando Simple Present, a gente vai ver isso. Não se preocupe, vou explicar para você sobre isso. Mas aqui foi só um exemplo de uma frase em que você eliminou uma possibilidade, que foi a letra D, porque você sabe, né, que aqui logo no começo, ou, aliás, antes do verbo principal, que é o verbo to work, o verbo trabalhar, é um verbo inclusive muito importante para você anotar, não sei se você já chegou a anotar sobre esse verbo, antes dele tem que vir um sujeito, né? Então você só tem como opção os pronomes sujeitos. E aqui, como ele não está conjugado, né, ele deveria estar, então não pode ser nem a letra A, nem a C de casa, nem a E. Então só pode ser a letra B de bola. A tradução da nossa frase, então que o verbo trabalhar, a tradução é eles trabalham no campo de engenharia.
Então, they work in the field of engineering. Ok. Beleza. Letra D agora. Vamos lá. Meu primeiro passo, qual é? Correr para as alternativas. Então, vou para as alternativas aqui. Eu vejo que tem pronomes objetos, tem um pronome aqui que a gente não viu e tem pronome sujeito, certo? Veja, o pronome que a gente não viu só está em uma opção. Então, quer uma dica? Muito provavelmente não vai ser ela, porque ele está totalmente fora do raciocínio da questão. Ele está colocando em xeque. Ei, me diga aqui se você vai me dizer se essa daqui é pronome sujeito ou se essa é pronome objeto. Então é isso que a questão quer saber de você. Então, primeira coisa, olhe as alternativas. Segunda coisa, olhe os espaços. Pronto. Eu vejo aqui que a minha sentença, que é uma só, tá vendo? Ela está na interrogativa. Então, veja aqui, ó, you, que é um pronome sujeito, opa, ele já aparece aqui. E aí vem algo depois, que muito provavelmente é o verbo, certo? E depois do verbo vem o que, gente? O complemento. Então, como é que vai ser aqui? Do you think... Então, a gente já tem um complemento aqui, certo? Agora, o que eu percebo? Depois desse primeiro espaço, eu tenho um verbo to be. Aqui o esse. Tá lembrado do esse? Então, mesmo havendo um verbo aqui, e aqui sendo um complemento, como aqui eu tenho um verbo to be, aqui eu tenho que ter um sujeito. Por quê? Porque esse complemento todo aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, ele representa um complemento oracional, ou seja, é uma sentença toda se tornando um complemento, certo? Então, aqui eu preciso ter um sujeito para dizer o que? Esse sujeito é alguma coisa, certo? Ou está alguma coisa, ou está em alguma coisa, enfim. Então, quem é o sujeito que vai ter que aparecer aqui? Se eu já eliminei a minha essa ideia de que aqui tem que ser um sujeito. Então, não pode ser um pronome objeto. Não pode. Não pode ser um pronome possessivo também. Não pode ser o they. Por quê? Porque aqui eu tenho esse. É um verbo to be no presente. E they pede qual verbo to be? Are. Então, não pode ser também esse aqui. Esse aqui não tem condições de ser, a gente não estudou, mas não considere ele. Vamos fingir que essa alternativa não está aqui. Então, veja, você já eliminou todas essas alternativas, certo? E você só ficou com a letra C. Então, por isso que aqui é she. She e aqui vai ser I, certo? Que é a última opção aqui, certo? Então, aqui essa questão eu trouxe para você ver como uma exceção dentro dessa questão dos complementos. Então, mesmo sendo um complemento, mesmo começando com sujeito, você tem que estar atento para ver se esse verbo, se o que vem depois aqui é um verbo, certo? Porque senão recai nessa questão de um complemento oracional, ou seja, aqui é toda uma oração, aqui é toda uma sentença. Ou seja, o que ele está falando aqui? Você pensa que ela, o she aqui, ela, é experiente como eu, aqui eu. Então, experiente, no caso aqui, né, aqui ele está nesse sentido, esse experience, de alguém experiente. Entende? Então, aqui é toda uma frase. Ela é experiente como eu. E aqui é uma frase que veio antes, né, uma pergunta. Você pensa que ela é experiente como eu? Então, aqui é nesse sentido, certo? Aqui tem que ser, no caso, um pronome sujeito. Por quê? Porque aqui tem um verbo to be, que indica, né, que tem que ter um sujeito para ser ou para estar. Nesse caso, é ela, né? Então, ela é. Ela é experiente como
eu. Eu aqui é I, tá ok? Beleza, então a nossa aula de hoje ficou por aqui. A partir da aula que vem nós continuamos esses exercícios. Anote suas dúvidas na nossa aula de dúvidas. A gente pode tirar suas dúvidas e também pelo WhatsApp, tá ok? Bons estudos e fica com Deus!